Olá, Sainz, eu estou fazendo esse vídeo rápido para mostrar que eu estou tendo só alguns problemas com o PVC. Eu não sei se é o PVC, mas está dando resultados diferentes de outros materiais. Eu vou te mostrar. É um medidor do capacímetro, né? Medidor de capacitância. E vê que ele não está conectado a nada, porque na verdade eu deveria conectar um capacitor entre aqui e aqui. E aqui na tela eu estou tendo os resultados de capacitância desse. Você vê que está marcando 2.2 picofarad, mas é porque a precisão dele é mais ou menos essa aí mesmo, 1 picofarad agora. Não tem como ser melhor que isso. Na verdade deveria estar marcando 0, né? Aqui eu tenho os capacitores aqui, cada um com 22 picofarads. Não sei se vai dar dando pra pegar daí. Enfim, cada um tem 22 picofarads. E agora eu vou conectar um deles, por exemplo. Apenas para mostrar a eficiência do capacímetro. Esses asteriscos indicam quão perto eu estou da convergência da medição. Você vê que nesse momento ele está marcando 20.7 picofarad, né? 20.8. Enfim, você vê que está bem preciso. Agora eu vou colocar um outro capacitor paralelo. Agora aqui um outro capacitor em paralelo, também de 22, então estamos com 44. E lá ele está marcando 40.7. 40.8 subindo e convergindo para a solução. Você vê que está bem preciso. Agora com 3, né? O valor teórico seria 66. Lá ele está marcando 59, 60. Está convergindo para a solução, né? De qualquer forma, o circuito está bem preciso. E quando eu faço os experimentos com aquele aparato que eu construí, agora ele que está conectado aqui, né? Está marcando lá os 50 picofarad vazio. Está marcando lá 51 picofarad, 50.8. E agora, completando com água, ele está marcando 128 picofarad, 130, convergindo, né? Aqui, ó, capacitância 130.3, enfim. Ao esvaziar, ele volta, né, lógico, até a capacitância original, vazio. Vazio. Tá aí, ele volta
botei até a capacitância dele em vazio, os 50 picofarads, o que torna bem fácil a detecção da água nesse caso. Porém, quando eu faço o experimento com o duto com o cano de PVC que está lá, só um segundo. Ele em vazio, ele tá me dando 110 picofarads. Cento e dez picofarads. 111, 110,7. Quando eu coloco água, ele continua me dando 110. Ele não muda. Não muda o valor da capacitância dele com o preenchimento de água. A princípio, eu pensei que pudesse ser o papel alumínio que já estava colado, que na viagem podia ter se soltado alguma coisa, arrebentado. Então eu troquei, né? Fiz uma nova conexão aqui em casa com papel alumínio mesmo de cozinha, o mesmo que eu utilizei no meu aparato aqui. Mas não adiantou, ele continua não mudando a capacitância dele, o que começou a me levar a crer que era o material. Daí então eu peguei outras coisas para testar, né? Outros materiais. Por exemplo, primeiro eu pensei, poxa, talvez possa ser a distância também entre as placas, que é muita e prejudica o processo de medição. Mas então aí eu tive a ideia de fazer isso com o próprio recipiente que eu utilizo para encher os aparatos. Ele é bem mais grosso que o cano, né, como você pode ver. E aí eu mantive a proporção, como ele tem o dobro do raio, logo o dobro do perímetro desse cara. Eu também fiz as fitas com o dobro da largura, mantendo a proporção. Então, mas aí o que acontece? Ele em vazio, como você pode ver, ele está apresentando 11 picofarads. 11 picofarads. Pulou para 13 porque eu me aproximei dele, não encostei nele. Mas ele está em... Cadê o foco? 12 picofarads, 12 picofarads. E ele cheio, aliás, cheio só até a metade, como você pode ver, na verdade, né? Nem enchi ele todo. Ele já está marcando ali para mim 40 picofarads. 40 picofarads. Ou seja, quadriplicou, né? E ele cheio ele vai a 50, 60. Ou seja, também bastante fácil a detecção nesse caso da água. Ou seja, o que me leva a crer que não é a distância entre as placas, né? Na qual não esteja conseguindo fazer a medição. Então eu desconfiei do PVC, o fato do cano de lá ser de outra substância, que não esse plástico aqui ou aquele plástico cristal ali.
Mas eu liguei pro fabricante desse plástico, né, transparente, cristal, e ele me garantiu que era feito de PVC, assim como esse aqui Então eu desconfiei que fosse desse tipo de encanamento, desse tipo de material que é utilizado para fazer esse cano, né, que é polivinila. Mas então eu peguei e fiz um outro experimento. Peguei um outro tubinho, né? Ele é mais fino e menor, né? Do que o experimento original. Né? Peguei, coloquei as plaquinhas nele. Né? E nele eu vou utilizar ele em pé, na verdade, porque fica mais fácil para mim. Ele fica como um copinho, né? Então, ele em vazio, ele tá me dando 30 picofarads. 36, né, agora? 37, está convergindo. Enfim, aproximadamente uns 40. Desculpa, enfim, aproximadamente uns 40 picofarads. Você desculpa o vídeo todo picotado, que eu queria fazer um troço rápido e que não precisasse ficar editando vídeo, então eu utilizei o próprio pause do celular para ficar entre as cenas, né? E ele cheio, ele continua me dando a mesma coisa. 34, 36, olha lá. Picofarads. O que me leva a crer que esse material, ele, não sei por que cargas d'água, não sei se ele é de alguma forma um pouco, tem cargas livres e com isso ele blinda o campo elétrico, não sei, mas o que acontece é que eu não estou sentindo. Com o PVC não ocorre mudança de capacitância quando ele está preenchido com água ou não, né? Esse PVC usado em cano. Mas dizem que os dois são PVC, o que muito me confunde. Mas parece que com os outros deu certo, perfeitamente certo. Então eu estou indo na rua para ver se eu tento encontrar tubos do mesmo tamanho, na pior das hipóteses, trocar o tubo de entrada lá. O que o senhor acha? Por um feito de outra substância e do mesmo diâmetro nominal.